A terrível noite de um motorista Uber com um SCP. Oi, meu nome é Carlos. Eu preciso contar o que aconteceu comigo. É algo que até agora eu tenho dificuldade em acreditar, mas preciso desabafar. Sempre fui fã de histórias de terror, daquelas que você lê na internet e pensa isso é só ficção. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, eu imaginei que algo assim poderia acontecer comigo, especialmente algo relacionado aos arquivos SCP que eu tanto lia. Trabalho de dia num escritório de contabilidade em São Paulo e à noite dirijo meu Uber para ganhar um extra. Tava numa fase difícil, sabia? Dívidas, responsabilidades. E por isso, dormia só umas 2 horas por dia. Era uma rotina brutal, mas eu precisava. Naquela noite, eu estava especialmente cansado, mas precisava trabalhar. Liguei o app e comecei a pegar corridas. Tudo normal, até que recebi um chamado para um bairro afastado da cidade. Já era tarde, e a rua era mal iluminada, com poucas casas. Quando cheguei ao local, não vi ninguém. Estranho, pensei. Mas esperei, porque precisava do dinheiro. Então comecei a ouvir um som baixo, um sussurro quase inaudível. Achei que era cansaço, paranoia minha. Sempre ouvi essas histórias de SCPS, seres que não podemos ver, mas achei que fosse só coisa da internet, sabe? Até que aquele som se tornou mais claro, e eu senti algo. Uma presença, talvez. Parecia estar dentro do carro comigo. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, mas o sentimento era real, assustador. Fiquei ali, paralisado, tentando racionalizar. Carlos, você está só cansado, eu dizia para mim mesmo. Mas o medo, a sensação de estar sendo observado, não me deixava. Era como se algo, ou alguém, estivesse ali, bem atrás de mim, no banco de trás. Eu queria sair dali, mas minhas mãos não obedeciam. Foi quando meu celular vibrou com outra corrida, quebrando o silêncio. Nunca fiquei tão aliviado por ver um pedido de viagem. Aceitei rapidamente e saí dali o mais rápido que pude, olhando várias vezes para trás, esperando ver algo que eu sabia que não estava lá, ou estava. Eu sabia sobre o SCP-966, os seres invisíveis, mas sempre pensei que fossem só histórias. Naquela noite, porém, tudo o que eu acreditava foi abalado. Era só o começo de uma noite que eu nunca esqueceria. E eu precisava contar para alguém, para saber se mais alguém já viveu isso, ou se eu estava realmente enlouquecendo. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o livro Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, de Mark Miller. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Após sair daquela rua deserta, tentei me convencer de que era só o cansaço, a privação de sono, me pregando peças. Eu precisava manter a calma, afinal, tinha uma noite inteira de trabalho pela frente. Mas algo dentro de mim havia mudado. Uma sensação de inquietude tomou conta, uma paranoia que eu não conseguia sacudir. Foi então que percebi, o sussurro não havia parado. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá, constante, como uma sombra sussurrante no banco de trás. A cada nova corrida, eu olhava pelo retrovisor, esperando ver algo, mas só encontrava o vazio. E ainda assim, o sussurro persistia, como se estivesse bem ao meu lado. As horas passaram, e a cada passageiro que entrava e saía do carro, a tensão crescia. Eu começava a questionar minha sanidade. Isso é real, eu me perguntava. Ou será que estou finalmente cedendo ao estresse e ao cansaço? Cheguei a um ponto em que não conseguia mais ignorar. Parei o carro em um posto de gasolina, precisava de um momento. Desliguei o motor, respirei fundo. O silêncio da noite era quase ensurdecedor. Então, em um ato de desespero, virei rapidamente para olhar o banco de trás. Nada. Só o silêncio e a escuridão me encarando de volta. Nesse momento,
uma sensação gelada percorreu minha espinha. Era como se algo estivesse ali, mesmo que eu não pudesse ver. Lembrei dos arquivos SCP, do 966, dos seres invisíveis. Não pode ser, pensei. São só histórias. Mas o medo que senti naquele momento era muito real. Resolvi voltar para a estrada. Não podia me dar ao luxo de parar. O trabalho precisava continuar. Mas agora, a cada sombra, a cada reflexo no espelho, a cada movimento que eu percebia pelo canto do olho, meu coração disparava. E então, algo aconteceu. Algo que transformou o medo em terror puro. Eu estava dirigindo por uma avenida movimentada, tentando me concentrar, quando, no reflexo do retrovisor, vi um vulto. Um vulto sentado no banco de trás, apenas por um instante, e depois desapareceu. Olhei de novo, e não havia nada. Mas eu tinha certeza do que vi. Era uma silhueta, uma presença. E o sussurro estava mais alto agora, como se estivesse se divertindo com meu medo. Eu queria gritar, queria correr, mas onde? Eu estava preso naquele carro, com algo que eu não podia ver, mas que, de alguma forma, eu sabia que estava lá. A noite estava longe de acabar, e eu sabia que precisava manter a calma. Mas como se manter calmo quando você sente que algo invisível e desconhecido está sentado no banco de trás do seu carro, te observando, te sussurrando coisas que você não consegue entender? Eu precisava de respostas, precisava saber se isso era real ou se eu estava perdendo a mente. E, mais importante, precisava saber como me livrar disso. A sensação de estar sendo observado por algo que você não pode ver é aterrorizante. Eu sentia como se cada movimento meu estivesse sendo analisado, julgado por essa presença invisível. O medo tinha se enraizado tão profundamente em mim que cada sombra parecia uma ameaça, cada som um aviso de perigo iminente. Resolvi continuar a trabalhar, tentando ignorar o medo crescente dentro de mim. É só cansaço, eu me repetia, tentando convencer a mim mesmo. Mas a verdade é que eu sentia algo mais, algo além do cansaço. Era como se a própria noite estivesse viva, respirando ao meu redor. A cada nova corrida, eu me sentia mais e mais desconectado da realidade. Os passageiros entravam e saíam do carro, conversando, rindo, vivendo suas vidas, enquanto eu estava preso na minha própria mente, lutando contra um terror que eu não conseguia explicar nem entender. O sussurro no banco de trás continuava, às vezes baixo, às vezes mais alto, como se estivesse zombando da minha tentativa de manter a sanidade. Então, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Estava dirigindo por uma rua escura, quando, pelo espelho retrovisor, vi claramente uma mão. Uma mão pálida e distorcida, tocando o meu ombro. Virei-me rapidamente, mas, novamente, não havia nada. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Era real? Ou era minha imaginação? O pânico começou a tomar conta de mim. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o seu eco nos meus ouvidos. Minha respiração estava rápida e superficial. Eu sabia sobre o SCP-966, sabia que eles eram invisíveis, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Eu precisava de uma pausa, precisava de ar. Parei o carro em um lugar qualquer e saí, tentando respirar, tentando me acalmar. A rua estava silenciosa, deserta, e a lua cheia iluminava fracamente o asfalto. Fiquei ali, parado, olhando ao redor, esperando ver algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma explicação. Mas não havia nada, apenas o silêncio da noite e a sensação de que algo estava muito errado. Eu estava à beira do desespero, sentindo que a qualquer momento algo iria surgir das sombras. E o mais assustador era que eu não sabia o que fazer, para onde ir. Eu estava sozinho, enfrentando algo que não podia ver, não podia entender. Voltei para o carro, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Eu não podia deixar que o medo me dominasse. Eu precisava ser forte, precisava enfrentar o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que aquela noite ainda guardava horrores que eu nem podia imaginar. De volta ao meu carro, eu sentia cada fibra do meu ser vibrando em um misto de medo e determinação.
A noite, que antes era apenas um cenário para o meu trabalho, agora se tornará um labirinto de sombras e mistérios, um palco para o inexplicável. Eu decidi que não iria mais aceitar corridas naquela noite. Precisava me concentrar no que estava acontecendo comigo. O sussurro no banco de trás continuava, agora mais insistente, como se estivesse tentando me dizer algo. Eu olhava frequentemente pelo retrovisor, esperando, temendo ver algo. Mas sempre havia apenas o vazio. Então, enquanto eu dirigia sem destino, tentando fazer sentido do que estava acontecendo, as coisas tomaram um rumo ainda mais bizarro. Os postes de luz ao longo da rua começaram a piscar assim que eu passava por eles, como se uma força invisível estivesse interferindo na eletricidade. Meu coração batia descompassado, e eu sentia um frio subindo pela espinha. Eu tentava manter a calma, mas a realidade ao meu redor parecia distorcida, como se eu estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O som do sussurro se misturava agora com o zumbido dos postes de luz, criando uma sinfonia macabra que reverberava em minha mente. Foi quando eu vi algo no espelho retrovisor que me fez parar o carro bruscamente. Por uma fração de segundo, vi um rosto. Não um rosto humano, mas algo distorcido, desfigurado, com olhos vazios que pareciam me penetrar. E então, tão rápido quanto apareceu, desapareceu. Eu estava paralisado, meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Isso não é real, eu tentava me convencer. Não pode ser. Mas a dúvida me corroía. E se fosse real? E se o SCP-966 fosse mais do que apenas uma história? Eu olhei ao redor, a rua estava deserta, e a única coisa que eu podia ouvir era o som do meu próprio respirar ofegante. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, enfrentar essa situação de alguma forma. Mas como lutar contra algo que você não pode ver? Como se defender do desconhecido? A sensação de estar sendo observado, caçado até, era agora insuportável. Eu sentia como se a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo comigo. Mas, acima de tudo, eu precisava sobreviver àquela noite. Com cada minuto que passava, minha mente se enchia de teorias e medos. Eu sabia que tinha que manter o controle, mas como manter a sanidade quando a realidade ao seu redor se desfaz? Eu estava no limite, e a noite ainda não tinha acabado. Naquela noite, cada segundo parecia uma eternidade. A paranoia havia se entranhado tão profundamente em mim que cada sombra parecia se mover, cada barulho um sinal de perigo. O sussurro no banco de trás se tornará uma constante em minha mente, um lembrete incessante da minha situação desesperadora. Decidi dirigir até um local mais movimentado, buscando algum conforto na presença de outras pessoas. Mas, à medida que me aproximava do centro da cidade, uma sensação avassaladora de desespero me dominava. As luzes dos prédios e das ruas pareciam distantes, como se estivessem envoltas em uma névoa sombria. Chegando a uma praça movimentada, parei o carro e saí, buscando alguma normalidade, algum sinal de que tudo isso era apenas produto do meu cansaço extremo. As pessoas ao meu redor pareciam alheias ao meu terror, envolvidas em suas próprias vidas, rindo e conversando. Eu queria gritar, alertá-las sobre o perigo invisível, mas sabia que soaria como um louco. Voltei para o carro, sentindo-me ainda mais isolado e amedrontado. A ideia de que algo inominável estava comigo, invisível, talvez sentado ao meu lado, era sufocante. Decidi que precisava de algum tipo de prova, algo que pudesse me mostrar que não estava enlouquecendo. Peguei meu celular e comecei a gravar um vídeo do interior do carro, esperando capturar algo, qualquer anomalia que validasse meus medos. Revisei o vídeo várias vezes, mas não vi nada fora do comum. Foi então que, ao ampliar a imagem, percebi algo nos reflexos do vidro traseiro. Uma distorção, uma sombra que não deveria estar lá. Meu coração disparou. Aquilo era real. Era prova de que algo estava comigo, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, observando, esperando. A sensação de estar sendo caçado se intensificou, e eu sabia que precisava agir. Mas o que eu poderia fazer? Como lutar contra algo que desafiava toda lógica e compreensão?
Foi nesse momento de desespero que tomei uma decisão. Eu precisava enfrentar isso, precisava encarar o desconhecido. Dirigi até um lugar isolado, longe das luzes da cidade, um lugar onde eu pudesse estar a sós com essa entidade, com esse pesadelo. Parei o carro em uma estrada deserta, cercada por árvores e banhada pela luz pálida da lua. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu respirar ofegante. Eu saí do carro, encarando a escuridão, desafiando o invisível a se revelar. E foi ali, naquela estrada deserta, sob a luz da lua, que eu senti uma presença atrás de mim, uma sensação de frio percorrendo minha espinha. Virei-me lentamente, esperando, temendo ver o inominável. Mas não havia nada. Apenas a escuridão, a floresta e o silêncio. E então, um sussurro, claro como nunca antes, sibilou ao meu ouvido, uma voz que não era voz, uma mensagem que eu não podia entender, mas que enchia meu ser de um terror inominável. Eu corri de volta para o carro, o medo me impulsionando, a certeza de que algo estava prestes a acontecer. Entrei no carro e liguei o motor, decidido a deixar aquele lugar para trás, a fugir daquela noite de horror. Mas enquanto eu dirigia de volta para a cidade, uma verdade terrível se revelava em minha mente, uma verdade que eu não podia negar. Aquela noite não era apenas uma manifestação de terror sobrenatural. Era um reflexo do meu próprio ser, da minha própria mente. O cansaço extremo, o estresse, a pressão da vida, tudo havia contribuído para criar essa realidade distorcida, esse pesadelo que eu estava vivendo. Eu estava no limite, à beira da loucura. Naquela estrada escura, o telefone ainda em minha mão, eu tentava processar as palavras que acabara de ouvir. Aquela frase que ouvi simplesmente não fazia sentido. Para o carro imediatamente. Você está em perigo. A voz tinha um sotaque americano, carregado, falando um português quebrado. Eu obedeci instintivamente, parando o carro no acostamento. Mal havia desligado o telefone, luzes fortes me cegaram. Veículos pretos, não identificados, cercaram meu carro. Homens e mulheres vestidos em trajes táticos, com equipamentos estranhos, saíram dos veículos. Eram como nada que eu já tinha visto, com visores noturnos e dispositivos que emitiam uma luz azulada, varrendo a área. Um deles se aproximou, a insígnia SCP visível em seu uniforme. Carlos, sou o agente Miller. Estamos aqui para ajudar, disse ele, seu português ainda mais carregado que no telefone. Você foi exposto a um SCP. Precisamos fazer uma limpeza e contenção. Eu não conseguia entender. Tudo parecia surreal, como se eu tivesse caído em um dos contos que eu lia. Eles começaram a usar seus equipamentos no meu carro, luzes pulsantes e sons estranhos enchendo a noite. O agente Miller se aproximou com um dispositivo que parecia uma caneta, com uma luz verde na ponta. Isso vai ajudar a verificar se você está contaminado, explicou ele. Enquanto ele passava o dispositivo sobre mim, eu sentia uma sensação estranha, como uma corrente elétrica percorrendo meu corpo. Você está limpo, mas precisamos levá-lo para uma avaliação mais detalhada, disse ele, olhando nos meus olhos. Antes que eu pudesse responder, senti uma picada no meu pescoço. Tudo começou a girar, e a última coisa que me lembro foi a voz do agente Miller, dizendo: vai ficar tudo bem, Carlos. Quando acordei, estava em um hospital em São Paulo. Uma enfermeira me informou que eu havia sido encontrado inconsciente em um posto de gasolina, perto da minha casa. Garrafas de bebida estavam espalhadas pelo meu carro, e os testes mostravam um alto teor alcoólico no meu sangue. Eu havia entrado em coma alcoólico e quase morrido. Mas algo não fazia sentido. Eu nunca bebi na minha vida. Eu sou evangélico, de um lar cristão bem estruturado. Como aquelas garrafas foram parar lá? E o alto teor alcoólico no meu sangue? Tudo parecia uma encenação, uma forma de encobrir o que realmente aconteceu. As memórias da noite anterior voltavam em fragmentos, o sussurro, o medo, os agentes, a picada. Tentei contar para os médicos, para a polícia, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que era delírio causado pelo álcool. Eu sabia que não era loucura. Só eu sei o que vivi.
Algo aconteceu naquela noite, algo que nunca imaginei pudesse ser verdade realmente aconteceu. Eles me fizeram parecer um bêbado para encobrir a verdade. Agora, conto essa história não apenas como um aviso, mas como um apelo. Se você que está assistindo a este vídeo passou por algo semelhante, por favor, fale nos comentários. Talvez juntos possamos descobrir o que realmente está acontecendo nas sombras. O que eu realmente descobri é que nem tudo que vendem como ficção de fato é. E aquela frase que diz que existem mais mistérios entre o céu e a terra, de fato é verdade. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.